Oi, meu nome é Jennifer, eu sou aluna do nono ano 1 e eu vim apresentar uma slide do professor de Geografia, Edson de Lorenzi, que é sobre o Japão. Para começar, falar sobre o imperador, que é Naruhito, atual, eu não sei como pronuncia, mas é o atual imperador, que é o filho homem primogênito do imperador Akihito e da imperatriz Michiko, que eu não sei se assim se pronuncia também. Ele é titulado príncipe Hiro durante a infância e ele se tornou herdeiro aparente do trono cristânio com a morte do seu avô. E para falar sobre a bandeira do Japão, a cor branca significa paz e a cor vermelha significa a sinceridade e a paixão. O disco vermelho ele se remete ao sol, que é um grande símbolo de vida para todas as culturas do planeta e também para o Japão, né? Sobre a capital do Japão, que é Tóquio, é literalmente a capital do leste, é a capital e uma das 47 províncias. A Tóquio situa-se em Honshu e é famosa pela Torre de Tóquio. Ocupa 10% da população do país e a região metropolitana de Tóquio possui mais de 37 milhões de habitantes. Existe uma curiosidade sobre Tóquio, que Tóquio não é escrito no papel, que é a capital do Japão. Não existe lei, nem constituição, nem nada. Então, Tóquio não é oficialmente a capital do Japão. Embora em algumas outras leis sejam citadas que se referem que Tóquio seja, mas não existe uma lei própria para isso, dizendo que Tóquio é a capital do Japão. O Japão é encontrado no continente asiático e é conhecido como o país do sol nascente. Bom, o sistema de língua japonesa é composto por dois sistemas de escrita, Katakana e Hiragana. A ilha do Japão está localizada entre o Mar do Japão e o Oceano Pacífico, possui 6.852 ilhas e faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, com grande estabilidade tectônica e atividade vulcânica intensa. O número de população é de 125.821.750. A população masculina atual é de 48,7%, no caso 6.279.902, e a população feminina atual é de 64.541.847, de 51,3%, e nascidos neste ano foi 819.153 e nascidos hoje 1.092. As mortes nesse ano foram de 990.098 e as mortes hoje é de 1.320. A migração líquida deste ano é de 54.347 e a migração líquida de hoje é de 72. O crescimento da população esse ano é de 116.598 negativo, e crescimento da população de hoje é de menos 55, no caso 155 negativo. A densidade demográfica do Japão é de 376,8 habitantes para cada quilômetro quadrado. No Brasil é aproximadamente 25 habitantes para cada quilômetro quadrado e Frei Rogério é aproximadamente 3 habitantes para cada quilômetro quadrado. As origens das civilizações japonesas são bastante imprecisas, contudo alguns estudos indicam que os primeiros ocupantes do território apareceram no século III a.C. Entre as várias culturas surgem nesse período a formação que podemos destacar a existência do Yayoi e Kyushu e Jomon. O relevo é formado por montanhas e planaltos, sendo que a maioria do território é montanhosa. Na região denominada Chubu e Honshu Central, há uma cadeia de montanhas com mais de 3.000 metros de altura. A mais alta é o Monte Fuji, que tem 3,7 mil metros de altura e está localizada entre as províncias Yamanashi e Shizuoka. O
O clima do Japão é tipo temperado, frio ao norte, em função das massas de ar advindas da Sibéria e das influências das monções do inverno. Em sua parte mais central, o clima é temperado oceânico, com temperaturas mais quentes no verão e mais amenas durante o inverno. Ao sul, o clima é subtropical em virtude das monções de verão. Em todas essas áreas, inúmeras correntes marinhas exercem influência decisiva sobre as composições atmosféricas. O rio mais importante do Japão, agora falando sobre a hidrografia, é o Shinano, com 367 km de extensão. Também são de grande importância os rios Chubu, Tone e Shikari. A topografia influi diretamente no curso, impulsionando fortes correntezas em direção ao mar. Essa característica resultou na formação geológica como planícies e os deltas. A vegetação é em Kyushu e Shikoku e no sul de Honshu. As florestas possuem árvores semelhantes às coníferas de folhas largas e chicapins. No norte de Honshu, as florestas são ricas em árvores raras como faia e bordo. As florestas da zona fria de Hokkaido possuem árvores com folhas em forma de agulhas, como os pinheiros. A cultura religiosa do Japão é entre shintoísmo, budismo e cristianismo, entre outras religiões, mas no mais é shintoísmo e budismo. A culinária do Japão vou falar agora os pratos famosos, que são ajimono frituras, yakimono grelhados, nabemono cozidos em calda ou água quente, sashimi, carne ou peixe cru, sushi, bolinho de arroz temperado, arroz gohan mono e as sopas simono e shirumono. Sobre o turismo e os principais pontos turísticos, que são Tsukiji Fish Market, é um famoso mercado em Tóquio que oferece café da manhã com peixe fresco, nele há leilões de peixes e frutos do mar. O segundo é Edo Tokyo Museum, um moderno edifício que apresenta a história da cidade por meio de exposições. Bairro Harajuku, conhecido por inspirar moda, famoso pela sua street fashion. E Shinjuku, neste bairro, encontra-se estações ferroviárias mais movimentado do mundo e o Parque Shinjuku-gyoen, um parque com paisagens lindas durante as estações de outono e primavera. O saldo comercial é de 128,4 milhões e as importações 636,8 bilhões e exportações 765,2 bilhões. A economia do Japão é a terceira maior do mundo por PIB nominal, a quarta maior em paridade do poder de compra e é o segundo maior país desenvolvido do mundo. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o PIB por per capita do país era de 36.898, o 22º maior em 2013. O Japão é um membro do G7 e a economia japonesa é analisada pela pesquisa trimestral Takan em sentido empresário conduzido pelo Banco do Japão. O setor primário é um dos traços da economia japonesa, é a importante contribuição da indústria e da prestação de serviços, tais como o transporte, do comércio por ataque e a varejo e dos bancos ao produto interno líquido do país, no qual setores primários como a pesca têm mesma cota. Por secundário, vem do Japão, vem do que ele é o terceiro maior produtor de automóveis do mundo, possui as maiores indústrias de bens eletrônicos e frequentemente é considerado um dos países mais inovadores do mundo, estando entre os de patentes globais. Então ele produz bastante automóveis, bastante carros. Para falar sobre os parceiros comerciais do Japão, agora chamamos a China, os coreanos e os Estados Unidos. A moeda do Japão é igual a 0,053 o real brasileiro. Os focos econômicos do Japão são o World Trade Organization, o OCDE e a PEC.
A renda per capita é 39 milhões, 1.289,96 USD 2018. Essa informação de 2018. O analfabetismo do Japão. A taxa de analfabetização população total de analfabetos é de 99%, homens 99%, de alfabetos, no caso, não de analfabetos, falei. E homens 99% e mulheres de 99%, 2002. Dá pra ver que todo mundo do Japão é bem, né, bem estudado. A galera lá gosta de estudar, hein? A expectativa de vida do Japão é de 84 anos. Informação 2017. O povoamento territorial hoje ocupado pelo Japão começou no século 3 a.C. A partir do século 5, a região foi unificada e somente no século 15 passou a ter contato com o europeu. Por meio de navegadores portugueses e espanhóis, o Japão iniciou o processo de trocas comerciais com o mundo ocidental entre 1542 e 1543. Os navegadores portugueses atacaram na praia de Tanegashima. Japoneses e portugueses iniciaram o processo de trocas comerciais, porém a imposição do cristianismo fez os governantes locais proibirem a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses. No século XV, o Japão ainda limitava o comércio exterior aos portugueses e holandeses. Esse isolamento, chamado de Sakoku, tinha como objetivo preservar as tradições e os costumes japoneses. Assim, estava proibida a entrada de estrangeiros na ilha e a saída de japoneses. Através da Revolução Meiji, o processo de industrialização começou em 1868, quando o imperador Mitsuhito sobe ao poder. Esse período, denominado Era Meiji, 1868-1912, foi marcado pelos investimentos em meios de transporte, principalmente as ferrovias, bem como os portos e minas. A educação voltada para a qualificação de mão de obra foi universalizada. A economia foi denominada por clãs familiares e se infiltraram no comércio, nas finanças e na indústria de todos os portos. Nesse período, o processo de industrialização foi dificultado pela falta de matéria-prima, energia e um limitado mercado interno. Na tentativa de suplantar estes obstáculos, o governo decidiu investir no militarismo para conquistar novos territórios e formar colônias. Entre as sucessivas campanhas militares, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, ocorrida em 1894 e 1895, nessa altura foi ocupada pela Coreia e Taiwan, quando derrotou a Rússia entre 1904 e 1905. Então o Japão aí teve algumas conquistas. As curiosidades sobre o Japão. Tóquio foi considerada pela revista Monocle a cidade mais habitável do mundo. A capital japonesa sediária aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2020, adiado devido à pandemia, outra curiosidade agora é a metrópole mais populosa do mundo. E outra curiosidade, em Tóquio encontra-se a Torre de Tóquio com mais 333 metros de altura e é o maior eixo internacional de transportes ferroviários, terrestre e aéreo do Japão.